Olá! Na França, um ministro renuncia ao se descobrir que mentiu sobre dinheiro depositado em bancos estrangeiros. Um tesoureiro de campanha é flagrado em perigosas ligações com um paraíso fiscal. Princesa espanhola é indiciada em inquérito sobre corrupção e desvio de dinheiro público. Definitivamente, as manchetes sobre o mundo político não são nada animadoras. Não é à toa que o sonho de muitos poderosos em todos os cantos do mundo é o de silenciar a imprensa, que divulga esses fatos. Em meio à crise de confiança nos partidos, a Europa vive à beira do abismo, empurrada por países como a Itália, que não consegue formar um governo estável e carrega uma dívida de 2 trilhões de euros. Enquanto isso, um filhote de ditador mimado ameaça levar o mundo a uma catástrofe nuclear. Nesse sanatório geral, um dos raros exemplos de seriedade vem de uma menina que defende o direito à educação. Você vai ver ou rever a história dela neste Matéria de Capa, que hoje traz um rápido panorama global. Fique com a gente. O ministro de Orçamento da França renuncia e é expulso do Partido Socialista ao se descobrir que mantinha dinheiro depositado em conta não declarada no exterior. Depois dos últimos escândalos na política francesa, a popularidade do presidente François Hollande despenca a cada dia. Do alto do seu cargo como ministro do Orçamento, Jérôme Cahuzac batia duro contra os sonegadores e corruptos, aqueles que buscam refúgio em bancos estrangeiros para esconder o seu dinheiro e escapar das malhas do fisco. Por baixo do pano, ele fazia o mesmo. E pior, negou todas as vezes em que foi confrontado com a notícia. E ainda arrastou para o descrédito o presidente François Hollande e outros membros do gabinete, que durante 4 meses tentaram defendê-lo. Finalmente, depois de provas apresentadas pela imprensa, a máscara caiu e Cahuzac renunciou ao cargo de ministro, depois de admitir que tinha contas não apenas na Suíça, mas também na distante Singapura. Ou seja, ele fazia exatamente o que muitos milionários franceses e até artistas como Gerard Depardieu estão fazendo, deixando dinheiro no exterior para escapar do imposto para os ricos, criado pelo governo socialista de Hollande, que pode chegar a 75% dos rendimentos. Hollande nem havia se recuperado desse golpe quando outra bomba explodiu. Descobriu-se que Jean-Jacques Augier, que foi seu tesoureiro na campanha para as eleições presidenciais de 2012, é acionista de uma empresa com sede nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal britânico no Caribe. Os escândalos e as dificuldades do governo em vencer a guerra contra o desemprego, na casa dos 10%, derrubaram a popularidade de Hollande, que agora conta com apenas 27% de aprovação. Esse índice é menor para os primeiros 10 meses de governo do que os 3 últimos presidentes franceses, François Mitterrand, Jacques Chirac e até Nicolas Sarkozy, que ele derrotou nas eleições do ano passado. Diante de tudo isso, não foi surpresa a comparação feita por humoristas entre o presidente e o novo Papa. Os dois se chamam Francisco, ou François para os franceses. Nenhum dos dois é casado e ambos acreditam em milagres. Para os analistas, só um milagre pode salvar o atual governo da derrota nas próximas eleições. Eu acho que uma das lições que um governante, no início de um processo de gestão, tem que tomar é escolher seus inimigos. Não adianta você querer brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Ele escolheu taxar ainda mais as grandes fortunas e os patrimônios. Quer dizer, isso, se é que essa classe tem algum poder político, com isso esse poder político aumentou muito. Tem esse caso do Gerard Depardieu, que foi muito comentado, que mudou seu domicílio fiscal, grandes mudanças de pessoas de maior patrimônio para a Bélgica, etc. Quer dizer, então, ele perdeu completamente o apoio de um segmento importante da sociedade que é muito influente. A França vive ainda com as coisas do passado. Eu acho que, olhando a Europa hoje, do ponto de vista de
dimensão futura, eu não consigo que a França reconquistar o poder que ela tinha junto com a Alemanha no contexto europeu. Quer dizer, eu acho que a Alemanha se sobressai nessa crise ainda com todos os percalços muito mais fortes que certamente que Itália e até a França. O estouro desse escândalo, né, de corrupção, de membros do governo com contas em paraísos fiscais, isso é só uma fachada dessa crise maior que a Europa passa. Mas como é na França um dos dois núcleos desse processo de integração, ela ganha uma dimensão muito maior do que nos chamados países periféricos da União Europeia. A princesa Cristina, filha do rei da Espanha, foi parar nas manchetes de jornais ao ser indiciada em inquérito que apura corrupção e desvio de dinheiro público. Parece que já não existem famílias reais como antigamente, se é que alguém ainda acredita nessas histórias de monarquia, né? Para o juiz que decidiu indiciar a princesa Cristina, não há dúvidas. Ela pode não ter participado diretamente de atos ilegais, mas permitiu que o seu parentesco com o rei fosse utilizado pelas empresas do marido, Iñaki Undagarin, para conseguir contratos milionários com prefeituras e governos provinciais. Por enquanto, as investigações mostraram que o genro do rei utilizava o nome da família para ganhar contratos sem licitação e sem controle, para prestação de serviços na área de eventos esportivos. Ele também é acusado de desviar 6 milhões de euros, mais de 15 milhões de reais, de uma fundação que dirigia e da qual já foi afastado. A princesa já foi convocada para depor por um juiz de Palma de Mallorca, que espera descobrir o que ela sabia sobre as suspeitas de corrupção nas empresas do marido. O caso fez crescer a pressão sobre o rei Juan Carlos, criticado por gastos excessivos, gafes e por matar animais selvagens em caçadas na África. Ele também é acusado de manter uma amante, muito conhecida nas altas rodas de Madrid. Se a família real anda complicada na frente política, a situação não está nada fácil para o primeiro-ministro Mariano Rajoy, que dirige um governo de centro-direita. Depois de derrotar o Partido Socialista com a promessa de tirar o país da crise, ele vem decepcionando o seu eleitorado a cada dia. O desemprego na Espanha é um dos mais altos na zona do euro, com cerca de 25% da força do trabalho e cerca de 40% entre os jovens. Além dos problemas econômicos, Rajoy foi acusado de envolvimento no escândalo de contribuições ilegais para financiamento de campanha. Grandes empresas, principalmente do setor de construção, teriam feito doações a dirigentes do Partido Popular e até o primeiro-ministro estaria na lista. Um país que sofre de instabilidade crônica, tem uma dívida gigantesca e ameaça arrastar os seus parceiros na União Europeia para o abismo. O desencanto com os políticos levou os eleitores italianos a transformarem o movimento 5 Estrelas, do comediante Beppe Grillo, na terceira força política do país e fiel da balança para a formação de um novo governo. Acontece que Grillo está tentando destruir a fórmula tradicional de composição dos partidos no legislativo e fala numa nova maneira de administrar o país, que ele mesmo não sabe exatamente qual é. Uma de suas apostas é que as decisões do governo sejam tomadas pelo povo, em plebiscitos via internet. Além disso, ele se mostra contrário a qualquer acordo com os demais partidos, incluindo a aliança de centro-esquerda de Pierluigi Bersani, o primeiro colocado nas eleições parlamentares de março. Muito menos com a direita de Silvio Berlusconi, segundo colocado, e que tenta retomar o poder. Na frente econômica, a situação da Itália é uma das mais delicadas entre seus parceiros na União Europeia. Com uma dívida de 2 trilhões de euros e uma recessão crônica, o país ainda enfrenta uma taxa de desemprego de quase 12% da força de trabalho. Para enfrentar uma crise como essa, só um governo estável e com forte apoio da população, o que parece distante no panorama atual. Daria para a gente pensar numa saída para essa situação italiana? Alguma coisa entre isso e um comediante, o Berlusconi, vai ter que aparecer uma liderança. E isso remete, Quiroga, a um problema que eu acho que é central na análise europeia. O problema da Europa é um problema político de falta de líderes. Quer dizer, você não tem liderança. A liderança francesa, como nós vimos, está enfraquecida, a liderança italiana
não existe no momento. E a Merkel, que não é nenhum gênio, ela acaba sobressaindo porque ela é uma pessoa muito firme, muito determinada nos seus objetivos, né? Não chega a ser um Kohl e tudo, mas é uma pessoa determinada. Então, a minha leitura desse quadro geral, para terminarmos o quadro de Europa, é que o problema da Europa é muito mais um problema político do que um problema financeiro. Quer dizer, precisa emergir novas lideranças políticas com novas ideias, com visões diferenciadas para sair dessa crise. Em Portugal, a ordem é trabalhar duro, ganhar pouco e não reclamar. O novo pacote de austeridade foi baixado pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que prometeu tirar o país da crise, ainda que seja à custa de muito sacrifício. Os novos cortes no orçamento vão atingir os serviços de saúde, previdência social e os gastos das empresas estatais. Também haverá aumento de impostos. Esta foi a resposta do governo depois que uma corte constitucional rejeitou parte do pacote de austeridade que o governo de Passos Coelho prometeu implantar, em troca de ajuda financeira da União Europeia. O ponto mais polêmico foi a redução nos salários dos servidores públicos, que a corte considerou inconstitucional. O primeiro-ministro lamentou a decisão da Justiça e garantiu que seu governo vai manter os compromissos assumidos com a União Europeia. Quero dizer a todos os portugueses que o governo não aceita aumentar mais os impostos, que parece ser a solução que o Tribunal Constitucional favorece nas suas interpretações. Fazê-lo poria em causa irremediavelmente as nossas possibilidades de recuperação atempada da economia e da criação de emprego. Com tantos países em crise, não é à toa que a memória da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher foi tão reverenciada após a sua morte nos últimos dias. Se há um dado que nem os seus inimigos podem negar, é que em 1979, quando ela assumiu a chefia do governo, a Inglaterra estava mergulhada numa crise, com uma instabilidade crônica e uma inflação que passava dos 20% ao ano. Ao renunciar em 1990, a inflação havia caído pela metade. O país estava em crescimento e ela havia dominado a crise. Também não há como lhe retirar o crédito por ter se recusado a abrir mão da libra esterlina, hoje uma moeda mais estável do que o euro. Já os seus críticos preferem lembrá-la pelos altos índices de desemprego e por ter privatizado inúmeras estatais deficitárias, incluindo gigantes como a Rolls-Royce, British Airways e British Telecom. Um dado indiscutível é que nem mesmo a oposição trabalhista, que assumiu mais tarde, ousou voltar atrás nas privatizações. Se é um país onde a morte de Margaret Thatcher foi comemorada, é na Argentina, embora os argentinos não possam deixar de reconhecer que tem uma dívida com ela. Foi a derrota nas Malvinas que apressou o fim da ditadura militar. Quero estender esta asignação. Em sua cruzada para apertar o controle sobre amplos setores da sociedade, a presidente argentina Cristina Kirchner decidiu enviar ao Congresso o projeto de lei de reforma do Judiciário. A medida prevê, entre outras mudanças, a ampliação de 13 para 19 o número de integrantes do Conselho da Magistratura, órgão que designa e julga a atuação dos juízes do país. Considerado por muitos juristas como inconstitucional, o projeto facilitará o monitoramento do judiciário pelo governo, objetivo que vem sendo perseguido por Cristina Kirchner desde que os tribunais impediram a aprovação da chamada Lei de Meios. Essa lei, destinada a regulamentar os meios de comunicação, foi idealizada para restringir o alcance dos veículos que escapam da linha de chapa branca imposta pelo regime à maioria dos jornais e emissoras de rádio e televisão. O jornal Clarim, que insiste numa linha editorial independente e crítica ao governo, é o principal alvo. Em outra medida voltada para apertar o cerco à imprensa, o governo decretou a proibição de que supermercados e lojas de varejo façam publicidade nos diários. A decisão resultou numa queda de 20% no faturamento dos jornais. A justificativa para o decreto é de que, se os preços dos alimentos estão congelados, não há motivo para que os varejistas façam anúncios. O congelamento foi adotado para tentar conter a inflação, que, de acordo com o governo, está em 10% ao ano, mas, segundo fontes independentes, já alcançou a casa dos 25%.
Com a desvalorização dos salários, os sindicatos exigem reajuste de 30%, diante do acúmulo da defasagem nos últimos 2 anos. Mas isso está fora de cogitação nos meios oficiais. Se o panorama é complicado internamente, o plano externo também é incerto. Na tentativa de alcançar um acordo com os credores internacionais, a presidente Cristina Kirchner anunciou a intenção de pagar apenas 1/3 do montante da dívida. Mas a proposta já foi rejeitada e o país corre o risco de ver seus bens confiscados no exterior, como aconteceu com o navio Libertad, da Marinha Argentina, que chegou a ser apreendido em Gana, na África. Para evitar esse risco, em sua recente viagem ao Vaticano para ver o Papa, Cristina Kirchner deixou o avião presidencial, o Tango 1, estacionado no Marrocos e completou a viagem até Roma num jatinho de aluguel. Presidente interino e escolhido como herdeiro do poder na Venezuela, Nicolás Maduro garante: ele viu o passarinho. E esse pássaro era Hugo Chávez, que veio ao encontro dele em forma de ave. O local da aparição, uma modesta capela de madeira no interior. Uma capilla pequena, de madeira. Maduro conta que estava rezando numa pequena capela na cidade de Sabaneta, estado de Táchira, no intervalo de seus comícios, quando Chávez, em forma de passarinho, surgiu voando em torno dele. E me deu 3 voltas aqui arriba. Desde o primeiro instante, ele não teve dúvidas. Era Chávez que apareceu para abençoar a sua campanha. E ele assobiou em resposta para se comunicar com o pássaro Chávez. Se tu silbas, eu silbo. Então silbei. Parito me viu raro. Alvo de piadas no país e no exterior, Maduro logo identificou de onde vinham as críticas da oposição, segundo ele, integrada por burgueses desumanos e apátridas. Esta não foi, de acordo com Maduro, a primeira vez que sentiu a presença de Chávez após a morte dele, em março último. Para Maduro, a eleição do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio como Papa também se deve à influência do ex-presidente, que agiu lá dos céus sobre a consciência dos cardeais. Escolhido por Chávez para sucedê-lo, Maduro assumiu a presidência contrariando a Constituição venezuelana. O artigo 233 da Constituição deles diz claramente que, na ausência do presidente da República, a chefia do governo deve ser entregue ao presidente da Assembleia Nacional, o que não aconteceu. A mesma Constituição afirma que os militares não devem se envolver na política. E não faltaram recados de oficiais das Forças Armadas para que a oposição acatasse a decisão. Ao contrário, segundo eles, seria uma tentativa de golpe. Para as eleições deste domingo, que devem dar a vitória a Maduro, segundo as pesquisas, a campanha foi travada de forma desigual. Enquanto ao candidato da oposição, Henrique Capriles, eram reservados apenas 10 minutos de propaganda diária, Maduro aparecia ao longo de toda a programação dos canais controlados pelo governo, seja em comícios ou atos oficiais. Mas na reta final da campanha, Capriles, apesar de todas as dificuldades, mostrou força e conseguiu levar milhares de pessoas às ruas em apoio à sua candidatura. No próximo bloco, as confissões de um rabino. Ele cometeu plágio e tentou negar. Empresas vendem um produto e entregam outro. Em meio a tantas decepções, de onde vem um exemplo de seriedade? De uma menina que foi baleada pelo simples fato de que defende a educação para mulheres no Paquistão. A gente volta já. Até tu, Brutus, ou melhor, até o senhor Rabino. Não há como não se lembrar da frase atribuída a Júlio César ao ser traído pelos conspiradores no ano de 45 a.C. O rabino número 1 da França, Gilles Bernheim, renunciou depois de confessar que plagiava textos de vários autores e mentiu sobre a sua formação acadêmica num currículo distribuído aos seguidores. A história do rabino Bernheim pegou de surpresa a comunidade judaica da França. Afinal, ele era o principal líder da congregação dos judeus franceses, calculada em 500 mil e a maior da Europa Ocidental.
Depois que ele admitiu ter copiado textos de outros escritores e publicado como se fossem da sua autoria, os céus desabaram sobre a sua cabeça. Os integrantes do consistório israelense da França convocaram reunião de emergência para anunciar que Berheim reconhecia seus erros e pedia desculpas. A situação ficou mais difícil para ele, porque inicialmente o rabino tentou desmentir as acusações, mas acabou sendo confrontado com provas. Empresas fraudam embalagens, anunciam um produto e entregam outro. Com tantos fraudadores espalhados por aí, a vida do cidadão comum, em geral indefeso, está longe de ser fácil. Testes de laboratório realizados na Alemanha constataram que 25% dos produtos de pesca vendidos na Europa tinham rótulos que enganavam os consumidores. A embalagem anunciava um tipo de peixe, em geral os mais nobres, mas o conteúdo real era dos mais baratos. Especialistas constataram que a fraude se generalizou depois que a União Europeia criou cotas mais rigorosas para espécies que enfrentam o risco de serem incluídas em listas de extinção. Como o preço desses produtos aumentou, alguns empresários não resistiram à tentação de ampliar os lucros, oferecendo um produto e entregando outro. Essas revelações vêm logo após a descoberta, no começo do ano, de que carne de cavalo vinha sendo comercializada como carne bovina em alimentos processados na Inglaterra, Alemanha, França, Irlanda, Suécia, Romênia e Luxemburgo. Se no mundo político e empresarial as notícias não são animadoras, é preciso buscar exemplos de conduta em outras fontes para escapar da sensação de descrédito total. E de onde vem um exemplo de determinação e sabedoria de uma menina paquistanesa que luta pelo direito à educação. Depois de ser baleada na cabeça dentro de um ônibus escolar por guerrilheiros do Talibã em outubro último, Malala Yousafzai foi levada para Birmingham, na Inglaterra, onde passou por várias cirurgias. Numa delas, os médicos implantaram uma placa de titânio para reconstruir o seu crânio. Ela também passou por cirurgias plásticas para recuperar parte do lado esquerdo da face e agora já está frequentando uma escola para adolescentes, também em Birmingham. Após a tentativa de assassinato, Malala se tornou o símbolo da luta pelo ensino de meninas no Paquistão e Afeganistão, onde a guerrilha do Talibã tenta impedir a educação feminina. Em recente encontro do Fórum Mundial das Mulheres em Nova York, Malala foi homenageada e recebeu a informação de que a organização estava criando um fundo com seu nome para uso social. Ela imediatamente decidiu que o dinheiro será utilizado para financiar a educação de 40 meninas em sua cidade natal, no Vale de Swat, no Paquistão. Na cerimônia, a atriz Angelina Jolie, depois de lembrar como os guerrilheiros a localizaram no ônibus escolar e tentaram matá-la, afirmou: They shot her at point-blank range in the head and made her stronger. In a brutal attempt to silence her voice, it grew louder, and she more resolute. Thank you so much, Angelina. Após a homenagem, Malala disse esperar que o fundo, que vai financiar a educação de 40 meninas, um dia possa, num futuro não muito distante, garantir a educação de 40 milhões de crianças. The education of 40 girls into 40 million girls. Anão atômico ameaça lançar o mundo numa catástrofe ao tentar posar de homem forte num regime que mistura monarquia e comunismo. A gente volta já. Um país que reinventou a forma de governar. O regime político é o comunismo, mas a transmissão do poder é feita como numa monarquia de pai para filho. Essa é a Coreia do Norte, onde o atual ditador gosta de brincar de roleta russa nuclear. Os vizinhos do lado sul já perderam a conta de quantas vezes Kim Jong-un ameaçou iniciar uma guerra contra eles, desde que assumiu o poder em dezembro de 2011.
Terceiro representante da dinastia que governa a Coreia do Norte com mão de ferro desde 1948, ele assumiu após a morte do pai, Kim Jong-il, que por sua vez também herdou o trono do pai, o fundador do regime, Kim Il-sung. Sem experiência militar, ele virou general de 4 estrelas em 2010, com menos de 30 anos, quando o pai começou a prepará-lo para a chefia do governo. Na verdade, acabou sendo escolhido por eliminação, depois que os 2 irmãos foram afastados da linha de sucessão. Um por ser acusado pelo próprio pai de ser um tanto afeminado, e o outro por ser viciado em pôquer, uísque e pecado mortal, hein? Foi flagrado com um passaporte falso no aeroporto de Tóquio quando tentava visitar a Disneylândia. Um dos regimes mais fechados do mundo, a Coreia do Norte, vive em permanente estado de guerra com os sul-coreanos, embora tenha recebido ajuda econômica dos vizinhos em inúmeras ocasiões, inclusive com a instalação de indústrias e a contratação de mão de obra. Após a recente crise política e militar, Kim Jong-un mandou fechar as fábricas sul-coreanas do lado norte, expondo mais de 50 mil trabalhadores ao desemprego. Nos recentes exercícios militares que o presidente acompanhou pessoalmente, as forças norte-coreanas ensaiaram inúmeros ataques contra os vizinhos. Kim Jong-un também ameaçou lançar mísseis contra os Estados Unidos, mas sem explicar que seus foguetes alcançariam no máximo a ilha de Guam, no meio do Pacífico, uma possessão americana, e o Havaí. Você tem esse jovem de 30 anos em que ele tenta assumir o poder, possivelmente sendo questionado internamente a sua legitimidade de governança por membros do partido, por membros das Forças Armadas norte-coreanas, não da população, porque a população aceita cegamente essa dinastia Kim, em que busca na arma atômica a única forma de realmente conseguir se manter no poder, como uma legitimidade perante a comunidade internacional e principalmente uma legitimidade perante a sua população. O Matéria de Capa fica por aqui em meio a esse sanatório geral, repleto de exemplos de fraudes, corrupção e políticos que decepcionam ou ameaçam o mundo com catástrofes. Deixamos vocês com imagens da grande personagem da semana, a menina do Paquistão. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá!